Olá, então aqui estamos no primeiro dia da Escola em Teoria das Categorias. A gente vai começar com o segundo mini curso do dia, com o William, que ele fez o doutorado na Universidade Federal do Paraná. Ele vai falar sobre visualizando categorias e álgebra de Hopf, uma abordagem com diagramas de cordas. Então, como você já deve imaginar, essa apresentação tem umas intersecções com a anterior, né? Então, acho que um curso complementa bem ao outro. Mas vou deixar o William à vontade agora, se quiser se apresentar ou começar, ficar à vontade. Agradecer por ele estar aqui e agradecer a todos também que vieram assistir. Pode começar, William. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Hugo. Obrigado, Virgínia. Obrigado toda a equipe, assim, organizadores. Sim, eu realmente fico muito até emocionado de estar aqui. Só bem rapidinho, né? O primeiro encontro categórico, que também foi online, mas foi o encontro, né? O evento como um todo aconteceu ali em 2021 e, bom, era pandemia, né? A gente estava Pandemia. assim, Não tinha escolha, né? era aquela coisa horrível, assim, e eu lembro eu estava no final do meu doutorado, literalmente eu estava prestes a defender. E eu lembro de novembro, dezembro, eu recebi um e-mail assim no grupo do IMPA e vi evento de categorias online. Eu falei, caramba, tem esse tipo de gente aqui no Brasil também. Aí eu todo empolgado fui lá, me matriculei e eu ficava assistindo vocês enquanto eu estava digitando o finalzinho da minha tese, assim, e daí é muito bonito, assim, pelo menos para mim, eu acho, assim. Alguns anos depois eu encontrei vocês presencialmente lá, tive a oportunidade, apresentei, e aí agora eu tô aqui. Então, pessoal, acredite no seu sonho, tentem. A galera é super gente boa, faça amizade, interaja, e a gente vai crescendo e vai se ajudando e vai, aos pouquinhos a gente vai se entendendo aí e divulgando o que a gente gosta de fazer. Tá. Agora eu tô vendo só minha tela, tá, gente? Qualquer coisa aí a gente pergunta no final, se for alguma coisa mais específica a gente pode tentar falar no meio das apresentações, da apresentação. Então, como eu disse, como a Ana apresentou, muito obrigado de novo, obrigado a todo mundo. Essas notinhas de aula, gente, esse QR Code que tá aqui no cantinho, linka pra minha página. Então, se você tá aí no futuro, no ao vivo gravado, né? Ou no passado, não sei lá. Né? Mas se você tá por aí no ao vivo gravado e chegou esses slides em você, esse QR Code leva pra minha página. Se você tá aqui com a gente no ao vivo mesmo, eu coloquei o link ali para todos para poderem baixar os slides. Eventualmente, talvez eu faça algumas alterações ao longo dos próximos dias, mas eu aviso. Se você está no futuro, é a versão definitiva. Então, super rapidamente, né, deixa eu só me apresentar, aqui sou eu e o meu cachorrinho Guedel. Então, meu nome é William Velasco, eu fiz a minha graduação e fiz o bacharelado e o mestrado lá na Federal de Santa Catarina e atuei como professor substituto na sequência, isso foi até entre 2008 e 2016. Naquele momento eu achava que eu seria um geômetra, tinha muito interesse por geometria diferencial, só que o que eu não percebia é que eu gostava muito mais do lado algébrico da geometria, isso falou bem mais forte, daí ali, com mais sorte que juízo, aos 43 do segundo tempo, no terceiro ano do doutorado, no início do terceiro ano eu mudei para álgebra, e esse minicurso tem a ver com essa mudança também. E daí eu só coloquei aqui a UFPR e... Opa, desculpa. Só coloquei aqui a UFPR e o PPGM após de lá porque eu sigo vinculado como pós-doutorado voluntário lá, trabalhando com o professor Marcelo Muniz, que foi meu orientador. Mas, deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu só dizer por que esse minicurso tem a ver. Como eu disse a vocês ali, só bem rapidinho, né, o porquê desse minicurso existir, essas notinhas, eu migrei para álgebra e eu cheguei, digamos assim, o meu orientador não esperava me orientar, então não tinha um problema, né? E o Marcelo Muniz, para quem é da comunidade científica, sabe que ele trabalha muito com álgebra de Hopf, tem um trabalho muito sólido junto com o professor Eliezer Batista, o pessoal lá da Bélgica também, o Joost. E daí ele chegou e falou, William, bom, assim, você tem 2 anos para defender no prazo, né? Estamos no meio da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer com a vida de ninguém, e eu não tenho um problema para você no momento. E eu comecei a estudar, e daí nós começamos a fazer alguns seminários, ele tinha meus colegas, amigos até hoje, claro, né, mas naquele momento eram ali colegas de pesquisa que trabalhavam em temas de álgebra de Hopf, e daí o Marcelo me sugeriu falar sobre álgebra de Hopf fraca. E aí naquele momento, lá em 2020, 21, 2020 isso,
O Twitter, o falecido Twitter, tinha uma comunidade matemática muito grande no Twitter. Assim, muito grande mesmo. E a galera ficava postando o tempo inteiro coisa com diagrama de corda, e daí eu achava aquilo muito, muito fantástico, né? Não entendia nada que estava acontecendo. E aí o Marcelo falou para mim: William, você bola uns seminários aí para falar sobre álgebra de Hopf fraca, para que você, sei lá, talvez ache algum tema de pesquisa e tal. E daí eu fui um pouco indisciplinado, e eu falei: olha, eu até topo falar de álgebra de Hopf, mas eu queria falar do ponto de vista de diagrama de corda. E aí virou um ciclo de, acho que foram uns 2 meses de apresentação que eu fiz lá com a galera, e o fruto desses estudos, dessas notinhas, é o que virou, um corte dele virou esse curso aqui para vocês, né? E, curiosamente, eu usei nada do que eu pensei e fiz e bolei pra galera, mas os meus amigos na época utilizaram bastante e seguem usando até hoje. Sempre me agradecem quando me veem. Mas, enfim, contexto histórico à parte, eu vou começar de fato as continhas aqui. Então, eu gostaria de iniciar formalmente aqui o nosso curso com essa frase do Lourenço Mutarelli, um escritor, quadrinista, dramaturgo brasileiro que eu admiro bastante, eu gosto bastante do trabalho dele. E uma vez numa entrevista dele, ele falou isso aqui que eu vou dizer para vocês, depois eu falo o que eu pensei, não sei se vocês vão pensar a mesma coisa, mas ele disse: existe uma forma de pensar que só se dá no papel, quando você mistura texto e rabisco. Daí eu olhei para aquilo assim, no momento que ele falou, a primeira coisa que eu pensei é: se além do texto eu colocar símbolo e flechinha, a gente está falando de teoria de categorias. Então, o Lourenço não sabia, o Muta não sabia disso, mas ele estava falando de teoria de categorias, e ele estava falando de diagrama de cordas, pelo menos para mim, né, o jeito que eu gosto de pensar. Porque se a gente, deixa eu ver aqui meu slide, aqui. Misturando o formalismo de teoria de categorias, toda essa ideia de pensar diagramaticamente com rabiscar esses diagramas, e aqui eu coloquei a cama de gato, né, aquelas coisinhas que você faz com barbante, assim, esse é o espírito do nosso curso aqui, tá, gente? É pegar coisas ali do MacLane, de categorias, e tentar representar de uma outra forma, ainda tendo rigor, ainda tendo matemática e ainda fazendo matemática de verdade, né? Então, o meu grande objetivo ao final ali da sexta-feira, nós teremos 3 dias de curso, é que ao final do curso, esses 5 conjuntinhos aqui de cordinhas, né, de rabisquinhos, façam sentido para todo mundo. E aí, a ideia é que com isso a gente vai, a partir da ideia de categoria, a gente vai conseguir falar de categoria monoidal. Então, o primeiro minicurso que está acontecendo tem muita interseção e tem muita coisa em comum, só que eu vou ter um ponto de vista mais objetivo, objetivo no sentido de uma motivação a partir de monoides para falar de categorias monoidais e não do ponto de vista só teórico, igual o primeiro minicurso, que ele quer chegar em outro lugar, é claro. E ao final a gente vai juntar isso e vai enxergar, vai visualizar uma categoria, uma álgebra de Hopf dentro de um lugar especial onde esses desenhozinhos vão fazer sentido. Referências, eu quero colocar aqui para quem quiser correr atrás depois e deixar bem escrito. O canal The Catsters, isso aí me acompanha para sempre, eu sempre volto lá e vejo os videozinhos gravados há, sei lá, 20 anos, super ruins, videozinhos de 5, 6 minutos, onde eles condensam a Eugenia Cheng e eu esqueci o nome dele, mas eles condensam informações assim de uma maneira super rápida, e esses dois esses dois cursos que tem, em especial, eles são a base de tudo que está aqui desses slides que eu vou passar para você, do nosso minicurso como um todo. Outras referências também que são bem importantes para o que a gente faz aqui é o livro que virou o livro, né, do Dan Marzen. No início era só um conjunto de notinhas de aula, eu acho que ano passado realmente foi publicado o livro, e esse outro livro aqui do Turaev, que apesar do foco dele ser lá para Topological Field Theory, ele faz muita coisa de diagrama de corda. Então, assim, tem muito desenho maneiro, tem muita coisa interessante, e foi dali que eu fui pescando umas coisinhas para fazer no início lá, né, como eu disse a vocês, para pensar em álgebra de Hopf fraca. A gente não vai chegar em álgebra de Hopf fraca aqui, tá, gente? Só álgebra de Hopf mesmo. Outras referências, é claro, ali a Emily, sempre, o livro do Tom Lancer, que é super basiquinho, super curtinho, mas ajuda bastante.
Vocês podem, para quem já está acostumado aí a correr pela internet e procurar coisas de categoria, pode ver que os meus slides são muito baseados no Datai o site dela ela já não atualiza mais, né? Ela migrou um pouco de carreira, mas muito da identidade visual do que eu gosto de fazer vem de referência dela. E como eu disse, o Decatster. Qualquer erro, gente, qualquer coisa, depois conversa comigo, depois me avisa. E o nosso cronograma. Então, o nosso cronograma aqui do curso vai ser o seguinte. Para tentar deixar o curso, depois vai ficar disponível na internet aí, né? Para tentar deixar o mais alto conteúdo possível, eu tentei fazer cada dia. Claro que o dia posterior necessita do dia anterior, né? Mas eu tentei fazer cada dia ser o mais alto contido possível, tá? Então vocês vão ver que eu vou falar de categorias, funtores, transformações naturais e ao final eu vou tentar desenhar isso em diagramas de corda. Ah, desculpa. Eu não deixei claro, mas ficar escrevendo diagramas de corda é duas palavras meio extensas, então eu sempre abreviei por DC. Segundo dia, vou motivar vocês pelo ponto de vista que eu quero que vocês pensem em categorias monoidais para depois chegar lá em álgebra de Hopf, mas falar de categorias monoidais, segundo dia, vulgo amanhã, né? Fazer uma analogia com monoides, falar de algumas outras coisinhas e aí desenhar com diagramas de corda. Terceiro dia é o dia que a gente tem mais diagramas, né? O dia mais, entre aspas, algébrico de todos, que eu vou partir da ideia do grupo. O que é um grupo? Aquela estrutura que a gente aprende lá bem no iniciozinho do nosso curso de graduação em matemática, ou sei lá, né? Se você gosta de estudar matemática, você foi lá abrir um livro e começou a estudar grupo por conta própria. Mas eu vou partir da ideia, vou abstrair a noção do grupo para as ideias dos morfismos que estão associados à definição de um grupo, e com esses diagramas a gente vai munir as estruturas que a gente já viu, categoria monoidal e tal, vai precisar da trança também, e aí a gente consegue, por fim, chegar e compreender esses desenhozinhos aqui, tá bom? Então, a dinâmica do curso como um todo é essa. Tá. Eu gosto sempre de começar com um certo contexto histórico, mostrar as carinhas da galera que desenvolveu as coisas, porque, sei lá, né, às vezes a gente só estuda o livro, o artigo, e daí você tá lá num... Bom, não é esse pessoal aqui que é super famoso que eu vou mostrar agora, mas você tá lá num congresso, aí alguém cutuca você e fala, aquele ali aquela é a fulana tal, 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 que você estuda a vida inteira. E você fala, caramba, eu nunca tinha nem visto a cara dela, ou dele, né? Então, por isso eu gosto sempre de colocar a carinha do pessoal que tá envolvido aí. Então, aqui, de um ponto de vista muito resumido, tá, gente? Eu não sou especialista em história da teoria de categorias, mas do que eu consegui coletar por aí, aqui eu tenho o MacLane à esquerda e o Eilenberg, e a ideia ali é o artigo que surge, né, essas coisas, e eles buscavam uma formalização para a ideia de naturalidade. Então, até onde eu ouvi falar, a ideia de naturalidade que mais para frente vai ficar concreto aqui pra gente, é o que deu o pontapé inicial para o que eles depois foram fazer ao redor, que eles chamaram de teoria de categorias, né? Bom, a versão da história que eu vi, tá, gente? É claro que pode ter muito mais coisa aí envolvida. Então, a motivação, né, um jeito de você pensar a teoria de categorias é uma forma organizada de estudar teorias. Esse organizado aí eu estou pensando nos padrões gerais que as coisas têm, né? Isso vai ter categoria de grupos, de conjuntos e por aí vai. E por outro lado, você pode pensar que estudar teoria de categoria é estudar objetos e morfismos, e aqui, claro, né, as composições. Então, bom, sempre pode ter, mas se alguém aqui do nosso curso nunca viu uma categoria na vida, quando você abre uma categoria, uma certa caixa preta, quando você abre, bom, isso pode ser uma foto de um pedacinho dessa categoria. É algo mais ou menos assim que está acontecendo lá dentro, né? A ideia, beleza da teoria é você, com argumentos e coisas e construções, você ir criando certos diagramas, respondendo perguntas por diagramas e relacionando coisas, problemas muito fundamentais da matemática também, né? Agora, a álgebra de Hopf. Esse é o Sr. Hopf, né? Mas surge ali na década de 40, num contexto de topologia algébrica. Então, essa noção muito mais algébrica, né? De álgebra de Hopf que virou padrão hoje em dia para estudar, né, os livros ali base, o livro dos romenos, o livro do Redford e tal, isso é mais da década de 60, inicialmente tem esse contexto de topologia algébrica, e
A versão mais moderna é isso, né? Eu vou ter uma estrutura de álgebra, uma estrutura de coálgebra, onde os morfismos conversam, e eu vou ter uma antípoda, e daí isso é o que vai caracterizar, de um ponto de vista mais moderno, a minha álgebra de Hopf, né? E, bom, de certa maneira, um jeito mais moderno ainda, eu não sei precisar a data de quando essa abordagem surgiu, mas é o que a gente vai fazer aqui no curso no final do terceiro dia, né? Que é fazer um ponto de vista mais categórico aí do que é uma álgebra de Hopf. Então, assim, eu vou olhar de longe o que é uma álgebra de Hopf, e se eu estiver passando longe e observar, se eu falar, aquilo é uma álgebra de Hopf, mas eu não vou entrar na álgebra de Hopf e trabalhar com os elementos e fazer continhas, nem entrar nas classificações, pontuada, Swidler, não vou entrar em nada disso. Então, ali do ponto lá do inicial do nosso título, que falava visualizando categorias e álgebras de Hopf por diagramas de corda. Bom, categoria e álgebra de Hopf são aquele conjunto de pessoas que eu apresentei. Agora eu preciso de mais um bocado de gente para a teoria ficar completa, né? Então tem o Benabou e o Max Kelly, e eles vão, até onde eu pesquisei, né, e consegui entender, eles vão dar a ideia de categorificação de monoide, e a partir disso começa a se criar a ideia de categoria monoidal. E um jeito que eu gosto de pensar em categoria monoidal, assim, eu faço uma correlação com uma coisa muito mais, digamos, pé no chão do meu dia a dia, que é monoide. E o monoide é um conjunto com operação binária associativa. Quando eu subo isso para o universo mais abstrato, tanto é que eu subi o desenho, né? Subi para um ponto de vista mais abstrato, eu tenho categoria monoidal, daí eu tenho a categoria, tenho uma operação binária entre muitas aspas, né? E eu tenho uma noção de associatividade, mas claro, tudo isso está no universo mais abstrato, então eu preciso tratar isso de um ponto de vista mais geral, né? E indo já para o final aqui, o pontapé ali de diagramas de cordas, como dizem alguns artigos aí na internet, se eu não me engano, o Holtz aqui à esquerda, ele era um engenheiro elétrico, e ele bolou uns diagramas que representavam alguns conceitos matemáticos relacionados à pesquisa dele, e o Penrose aqui na direita, né, ele queria fazer conta mais fácil entre muitas aspas, né? E, por fim, aí a gente tem o Joyal e o Street, que eles têm alguns artigos que é geometria do cálculo tensorial, e daí, pelo que eu consegui entender do todo, observem que é 91, né? É quase ontem, mas pelo que eu consegui entender do todo, o John Baez também é muito importante em tudo isso aí que está acontecendo, né? Mas tentar deixar a coisa mais formal, tentar deixar a coisa mais redondinha e assim, e sair daquela ideia de, não, o desenhozinho não pode representar uma informação precisa que a teoria de categorias está representando. Então a ideia não. Magid também é alguém muito importante, né, com a álgebra de Hopf, mas os artigos deles ali, assim, deram uma sedimentada no conhecimento. Então, tanto é que aqui tem duas fotos dos artigos de um artigo deles, né? Que é um artigo bem grande, né? Mas aqui eu tenho a versão, entre aspas, à esquerda, né? Tem o que a gente vê em diagrama de teoria de categorias monoidais. Então, assim, e aqui está um diagrama bem chapadão, né? Ainda está perdendo um pouco da tridimensionalidade. E do outro lado você tem algumas informações sendo passadas de maneira equivalente, de uma maneira muito mais intuitiva, em certo ponto, né? Então a ideia deles era fazer e verificar que essas coisas realmente funcionam. Claro, né, gente? Eu não sou historiador da área da teoria de categorias, nem álgebra de Hopf, nem monoidais, então desculpa se eu cometi algum erro histórico aqui, mas é por aí. Beleza. Então, agora, de fato, passado o contexto, passada a minha apresentação, passado um pouco do contexto histórico aí das coisas, e eu só esqueci de falar uma coisa, né? Se você voltar aos slides depois e for observando, todo mundo é sorridente, tá vendo? Assim, é divertido estudar teoria de categoria, gente. Assim, você se diverte no processo, você faz amigos, você é feliz estudando teoria de categorias. E aí, ó, os fundadores são a prova viva de tudo isso. Brincadeiras à parte. Então, agora o nosso primeiro grande capítulo de estudo aqui do nosso minicurso. Repito uma vez mais, pessoal, eu não sei a base de vocês, eu não sei o quanto vocês sabem ou não de teoria de categorias, me desculpa se você já está muito versado nisso tudo, mas assim,
querendo deixar o curso autocontido, eu vou falar de categorias, funtores, transformações naturais. Bom, se você já sabe tudo isso, pelo menos vê se gosta dos desenhozinhos, das cores. Então, aqui está uma foto do que seria o resumo de tudo. Que eu tenho em azul à esquerda uma categoria, eu tô à direita, eu tenho o D ali com um roxinho claro. Eu tenho outra categoria, eu estou aplicando 2 funtores, o funtor vermelho, a laranja, desculpa, e o funtor verde, e entre esses funtores eu estou fazendo ali uma transformação natural. Então, assim, a ideia desse capítulo aqui é conseguir entender cada pedacinho de informação que está resumidaça aqui nessa fotinho. Geralmente, né, como já no primeiro minicurso, a gente já estava vendo, então a ideia de categorias é, se por um ponto de vista, quando eu tenho um conjunto, eu quero estudar os elementos e suas propriedades, a ideia, uma maneira de pensar, é claro, uma maneira de pensar a teoria de categorias é pensar assim, pega a classe formada por todos os conjuntos e funções entre eles, e estuda tudo isso como uma coisa só. E aí o que você pode tirar de informação disso, né? Assim, de um jeito bem rápido e rasteiro, mais ou menos essa é a ideia de teoria de categorias, né? Essa pode ser uma das suas motivações. Então, o que é uma categoria? Uma coleção de objetos, coleção de morfismos, e aqui os meus objetos eu vou aqui, muito influenciado ali por teoria de grupoides, que é onde eu tenho mais contato. Eu vou sempre colocar aqui com um zerinho em cima para falar dos objetos da categoria. Os morfismos eu vou indicar só pela própria letra da categoria, né? Daí, assim, é aquele abuso de notação. Tais que, então, no próximo slide eu vou formalizar tudo isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui em azul? Todo objeto tem que ter pendurado a flecha identidade ou flecha unidade. Desculpa, eu vou ficar mudando e usando uma palavra ou outra de maneira como sinônimo. Se eu puder compor, eu tenho que ter a flecha composição lá dentro, e tem que ser associativa. Quando eu faço a flecha F, o morfismo composto com a unidade, tem que ficar parado, que a unidade faz nada, né? E todo objeto tem que ter a sua identidade, e você tem o conjunto entre todo objeto, né? Você tem que ter morfismo. Então, de novo, se você quiser, você pode associar o lugar de onde sai e o lugar onde chega a sua categoria, a fonte, o alvo, source, o target. Para cada objeto eu tenho essa flechinha ou setinha identidade, né? Que é tipo uma alcinha, eu penso nela como uma alcinha ali, que é no objeto. Você pode até, entre aspas, não olhar os objetos e pensar tudo com as flechinhas identidade, né? Só como flechinhas também. Se eu puder compor, o que está escrito aqui é o seguinte: se você puder compor, a composta tem que estar lá dentro. E, como deveria acontecer, né? De onde sai a composta é de onde sai a primeira função, e onde chega a composta é onde chega a segunda função. É isso que está escrito aqui de uma maneira com símbolos e com notações um pouquinho mais carregadas. Como que a flecha identidade interage. Então, quando eu faço a composição e quando eu faço a composição, tem que ser só o F, né? Ela fica parada. É associativo, né? Então, aqui a gente sempre trabalha os nossos morfismos. A composição, a aplicação que eu vou colocar entre eles tem que ser associativa. E, por fim, só questão de notação. Gosto também, né? Você pode denotar o conjunto a coleção, né? Que pode ser uma coisa, a classe, né? Pode ser uma coisa muito mais geral do que isso. Apesar de eu sempre trabalhar com categorias pequenas, ou seja, é tudo conjunto para mim, mas de um ponto de vista mais geral, você vai ter a classe dos morfismos, que eu posso identificar assim ou posso identificar assim. E tá beleza. Mas, só para tentar sedimentar um pouquinho a anotação, alguns exemplos, e aí, gente, aqui em prol de passar cada dia ter o seu assunto-chave, que é primeiro dia, categorias, funtores, transformações naturais, porque precisa, e no final a gente desenha via diagrama de corda. Segundo dia, motivação para a categoria monoidal do ponto de vista de monoide, uma maneira de migrar para o diagrama de corda. E o terceiro dia, álgebra de Hopf. Então, assim, quando possível eu vou colocar os exemplos, vou colocar alguns resultados, mas eu não vou chegar a demonstrar naquelas referências que eu passei para vocês. Tem tudo, qualquer coisa, se você tiver dúvida, depois me contacta. Mas, assim, são resultados e exemplos
que são, entre aspas, mais básicos e são, assim, do início do estudo mesmo, tá? A minha ideia é apresentar o panorama geral para vocês. Então, categoria dos conjuntos, meus objetos são conjuntos e os meus morfismos são funções. E aqui são categorias concretas, depois eu já vou falar por quê. E aqui é função e a composição usual, né? Eu posso ter a categoria formada por grupos. Essa categoria, os objetos são grupos. Categoria grupo, desculpa. Os objetos são grupos e os morfismos são homomorfismo de grupo com a composição usual também, né? De homo de grupo. Eu posso ter também a categoria dos espaços topológicos, e daí observem que você tem que adequar os seus morfismos ali, né? Se eu tenho espaço topológico e eu quero que as coisas conversem entre si, tem que ser função contínua, né? Com a composição usual. Aí você poderia também ir para o universo das variedades diferenciáveis, aí você pode colocar outros objetos com sabores mais topológicos e de geometria, se é do seu agrado. E o que tem em comum entre esses exemplos e o porquê de chamar de categorias concretas é porque são conjuntos e os morfismos são funções no sentido clássico de função, né? Regrinha que vai pegar de um elemento para outro, como a gente costuma ver lá em cálculo 1, pré-cálculo e assim por diante. Agora, categorias não concretas, e aqui a gente já começa a observar um pouco do poder do universo de categorias, que é, assim, coisas que usualmente eu não veria como morfismos, eu também posso identificar como morfismo. Então, um grupo, fixado um grupo, ou um monoide, também daria na mesma. Se eu pego e imagino que o objeto é um conjunto unitário ali, eu posso pensar que os elementos do grupo vão ser os morfismos. E a composição é o produto. Então, o grupo, além disso, é uma palavrinha só, mas como todo morfismo vai ter o morfismo inverso, essa categoria ela recebe um nome especial ainda que chama grupoide. Então, o grupo é o primeiro exemplo de grupoide que em geral a gente vê. Um outro tipo de exemplo de categoria não concreta, sendo que concreta é quando eu tenho conjunto e função, e aqui eu estou abstraindo essa noção, é a categoria aqui das matrizes, com entradas em R, então eu estou pensando que os meus objetos são os inteiros positivos e os meus morfismos são matrizes. E a composição é a composição via produto de matrizes. Então aí já deu um nó, deu uma bugada aí, porque para ver como que categoria permite que coisas menos usuais por esse ponto de vista possam ser interpretadas como categorias também. Um conjunto, eu posso pensar também que um conjunto é uma categoria aqui, uma categoria discreta, né? Então eu tenho os objetos formado pelo conjunto dos pontos. Então, e cada morfismo é só o morfismo identidade. Então, e daí não existe função entre... É uma categoria sem graça, mas é um jeito de você categorificar um conjunto. Vou passar o slide e vai começar uma nova sessão de exemplos aqui. Lembrando, gente, tudo isso já está lá na página para vocês baixarem os slides. Eu posso ter ações de grupo. Então, esse é um exemplo muito interessante. Se eu pego o meu espaço, os meus objetos são os elementos de um conjunto, eu fixei um grupo, fixei um conjunto. Se eu pego elementos de um conjunto como objeto e eu pego o cartesiano aqui, do grupo com o conjunto, os meus morfismos são pares, e esses pares estão te dizendo basicamente a ação. Então eu estou agindo em x por g. Né? E eu componho onde eu puder compor. E a ideia é você alterar a perspectiva do ponto de vista de uma ação de grupo para uma categoria formada por pares, né? Os seus elementinhos são pares ali. E é muito, assim, em particular, isso eu trabalho bastante na minha pesquisa, e olhar categorias formadas a partir de ações, né? Então, é o que eu chamo de produto semidireto em outros contextos. Mas, prosseguindo, desculpa. Eu posso pegar também um poset, né, um conjunto parcialmente ordenado aqui, onde eu estou pensando que os objetos são elementos do poset, e o morfismo ele existe se eu digo que tem um morfismo de x para y, se é possível fazer a relação de ordem de x menor que y. E aí,
a composição ela vai ser induzida pela transitividade da minha relação de ordem. Então é muito interessante porque esse exemplo, como subexemplo, gera aqui os números naturais. Eu posso pegar os números naturais, aí eu estou incluindo zero, eu sei, alguns incluem, outros não, eu estou incluindo aqui o zero. E eu estou pensando que os números são os objetos da minha categoria e o meu morfismo é a noção de divisibilidade. Então, se é divisível. Então, é um jeito muito interessante de pensar uma categoria cujos elementos não são conjuntos e cujos morfismos não são funções, né? Por isso que elas chamam aí de não concretas. Então, aí aqui eu fiz um desenhozinho, né? Por exemplo, aqui 2 e o 5 não é divisível, então não vai ter morfismo, né? Não tem morfismo de 2 para 5 com esse contexto. Tá? É um jeito bem bonitinho de pensar e montar um exemplo de categoria. Tá. Outro exemplo, acho que eu tenho só mais 2 aqui, é relações que são reflexivas e transitivas. Então, por uma ideia parecida com aquela anterior do POSSET ali, eu formo uma categoria onde, aqui, desculpa, eu escrevi só o X, né? Mas o meu objeto, eu estou pensando nos elementos do X, e o morfismo, eu estou pensando que existe se é relacionável X e Y. Se eles são relacionáveis, e bom, eu coloco não existe, é vazio, né? Caso não seja. E a transitividade, né, da relação de equivalência aqui é ela que vai garantir que o morfismo vai estar definido, vai ser associativo quando existir e assim por diante. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, por fim, só eu tenho conjunto das partes. Eu posso pensar que o objeto são os conjuntos do conjunto, os elementos do conjunto das partes do X. Morfismo, eu indico um morfismo. Aqui eu deveria ter colocado uma flechinha de X para Y, né? Desculpa, eu mudei a anotação do slide anterior para esse. Mas a ideia é que existe aqui o morfismo se o A está contido em B. E, como eu fiz no exemplo anterior, eu imponho que seja vazio se não tiver. E aí, de novo, a transitividade da inclusão ali vai garantir que os axiomas lá iniciais e as exigências de categoria, da definição de categoria, sejam definidas, né? Então, só para iniciar os trabalhos e para tentar convencer quem nunca viu teoria de categorias, é muito divertido, é muito interessante. As coisas, rapidamente, você pode começar a fazer coisas super avançadas, né? Só uma coisa aqui que é do universo de teoria de categorias, e lá na frente a gente vai resgatar, é que se eu pego uma categoria, eu inverto as flechinhas, o que eu ganho é assim, eu literalmente inverto o sentido das flechinhas, né? Então aqui, por exemplo, olha aqui o meu desenhozinho aqui no final. Eu tenho dois objetos da minha categoria, eu tenho um morfismo, e aí eu inverter, eu estou chamando de FOP, e eu estou indo de B para A, e aqui, cuidado, não é inverter no sentido de inversão de função, eu estou invertendo talvez até formalmente ali, colocando a força, mas eu tenho a categoria oposta. Então, na categoria oposta, os objetos são os mesmos e os morfismos são os mesmos com sentido inverso, né? Então, isso aí também tem a ver com o primeiro minicurso, mas num dado momento a gente vai ver que essa ideia está por trás lá da gente ter uma álgebra dentro de uma categoria monoidal, a gente ter uma coálgebra, então tudo isso vai ajudar lá na frente. Uma vez que nós vimos o básico de categoria, né, então eu tenho que ter objetos, morfismos, quando eu puder compor eu tenho que compor, e cada objeto tem a sua alcinha, o seu elemento de identidade. A próxima coisa para pensar bom, o nosso universo agora ele é povoado de categorias. Como eu conecto categorias? Né? Claro, tem subcategoria, tem tudo um papo que eu estou pulando aqui, né, gente? Então, como que eu conecto duas categorias? Como que eu passo informação de uma categoria para outra? O nome disso é funtor. E daí, eu posso ter funtor que preserva o sentido, e eu posso ter funtor que inverte o sentido dos morfismos, tá? E claro, outros adjetivos a mais que você pode ir colocando aí nos seus funtores. Mas o primeiro caso básico aqui, eu vou passar para vocês só o covariante e o contravariante, mas a ideia é que um funtor covariante entre duas categorias C e D, eu vou pegar para cada objeto da categoria de onde sai, que é a C, eu vou associar um objeto da categoria D,
E para cada morfismo, eu vou associar um morfismo da categoria D. Então, para cada morfismo da C, eu vou associar um morfismo da categoria D. Só que isso tem que conversar com a estrutura da categoria, né? Porque se na categoria você tem composições, diagramas e identidade, então o que eu vou escrever no próximo slide de maneira um pouquinho mais formal é que isso aqui tem que ser satisfeito, né? Então, por exemplo, se você puder compor, você tem que levar a composta na composta dos morfismos. Além disso, a flechinha identidade tem que ser levada na identidade do funtor aplicado. De novo, eu quero que o meu funtor converse com a estrutura, né? Igual lá quando a gente faz homomorfismo de grupo, é um morfismo entre grupos que respeita a estrutura interna do grupo. Transformações lineares é uma função entre espaços vetoriais que conversa com a estrutura de espaço vetorial da saída e da chegada, e assim por diante, né? A gente sempre vai munir o nosso morfismo da estrutura que eu preciso. Aqui, no caso, eu estou conversando entre duas categorias. Inicialmente, o que eu disse a vocês, quando eu puder compor e compuser aplicando o meu funtor, eu tenho que ter a composição. Aplicando a identidade, eu tenho que ter a identidade. Vocês viram, né? Eu vou confundir palavra identidade, flechinha identidade, com morfismo unital. Desculpa, eu vou confundir essas palavras. E, bom, notação só, às vezes, para evitar um milhão de parênteses, eu vou omitir os meus parênteses aqui. Alguns exemplos de funtores covariantes, né? Depois eu falo do contravariante. Então, por exemplo, eu tenho... Se eu pego dois grupos, né? Isso aqui eu estou vendo o grupo G visto como uma categoria, onde eu tenho um elemento, um conjunto unitário como objeto, e os morfismos dessa categoria são os elementos do grupo, né? Tipo um buquê ao redor desse único conjunto. A mesma coisa para o H. Então, um funtor aqui, ele vai ter que fazer o quê? Levar objeto em objeto. Ou seja, o objeto ali, eu deveria ter colocado entre chaves aqui, desculpa, mas está levando o objeto ali da categoria G no objeto da categoria H. É um objeto que forma cada uma delas, né? E o meu morfismo está fazendo o quê? Desculpa, nos morfismos eu estou pegando um G que mora, um Gzinho, né? Tem muito Gs. Um Gzinho, elemento de G. Aplicar o funtor tem que ser um Hzinho, que é um elemento de H. Tem que satisfazer a composição. Quando eu compuser, tem que ser composto. E a identidade, né? Tem que ser levado na identidade, a flash identidade. Ou seja, eu não coloquei aqui, né? Mas deveria ter colocado um E de H, um E de G aqui, né? Tá aqui, desculpa. O E de G está sendo levado no E de H. Então, assim, se você deu uma piscada mais forte e não prestou atenção muito no que eu estava dizendo nesse contexto de categoria e você se lembrou de morfismo, homomorfismo de grupo, é isso. Então, o que eu fiz só foi reinterpretar um homomorfismo de grupo do ponto de vista de um funtor entre dois grupos visto como categoria. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso pegar agora esse funtor aqui. Eu vou pegar de novo um grupo e ver ele como uma categoria, e eu vou fazer um funtor dele para sets. Então, eu vou pegar aqui o objeto que é o único, vou levar em um conjunto. Isso está bem definido? Tem umas... Opa, alguém falou. Oi? Alguém chamou aí nas mensagens? Acho que eu posso trocar aqui, né? Então, eu também ouvi o barulho, mas eu não estou vendo a mensagem. Ah, tá. Eu não sei se foi algum bug, alguém levantou a mão, será? Deixa eu ver. Não estou achando nada aqui. Acho que pode continuar. Qualquer coisa a gente para novamente. Obrigado. É que eu ouvi o bonzinho assim, eu falei, opa. Deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Eu acho que é algum clique errado. Ah, não, sem problema. Tá. Então, onde é que eu tava? Ah, beleza. Eu tenho agora o meu grupo, visto como uma categoria. Vou pegar esse objeto que é um elemento destacado, um elemento ali, e vou levar num conjunto X. E vou pegar o que acontece... E vou pegar o que acontece com os meus morfismos. Vou ver o que tem que acontecer para ter um funtor daqui para cá, né? Basicamente, eu estou tentando forçar a barra para ter um funtor e eu vou ver o que ele é na realidade. Então, quando eu forço a barra para ter dentro do grupo, eu tenho
a minha flechinha, que é o elemento, né, que vai sair daqui para cá. Quando eu aplicar o funtor, pela característica da definição do funtor, eu tenho que levar de x para x. Então isso vai virar uma função de x para x. E aí a composição tem que valer como vale quando eu puder multiplicar, que é compor no universo da categoria BG, tem que ser a composta de funções aqui desse lado, né, que é função de x para x. E, de novo, o elemento... Aqui eu deveria ter colocado isso. Deveria ter colocado um BG aqui, desculpa, né? Mas a flechinha identidade vai ter que ser levada na função identidade. Então, para quem já está versado em teoria de grupos, o que eu fiz foi... Eu falei de uma ação de grupo. Então, uma ação de grupo é uma maneira de a cada elemento de um grupo... É uma maneira, exato, de você, a cada elemento do grupo, você associar uma função, um grupo agindo num conjunto, a cada elemento do grupo você associa uma função do conjunto para esse próprio conjunto, né, do x para o x, satisfazendo essas duas coisas, né? A função indexada pelo neutro do grupo, a identidade do grupo tem que ser identidade e a composta tem que valer quando for possível. E aí só um pequeno comentário lateral, o que eu trabalho no meu universo de pesquisa é uma noção um pouco mais fraca do que a ação de grupo, que a gente chama de ação parcial de grupo, mas isso é coisa para um outro mini curso, um outro dia aí. Funtor esquecimento, como o professor Eliezer gosta de dizer sempre, né, lá da UFSC, ele fala que é U, porque você esqueceu o que está acontecendo, é uma piada horrível, mas ajuda a lembrar, mas adoro o professor Eliezer, mas a ideia é, bom, grupos são conjuntos, munidos de certas propriedades a mais, né, certa estrutura que você coloca em cima de um conjunto. O funtor esquecimento, você vai, nesse caso aqui, eu vou esquecer que os meus objetos são conjuntos, são grupos e vou pensar neles só como conjuntos, eu vou esquecer que os meus homomorfismos são funções especiais que conectam a estrutura do grupo e vou chamar só de função, tá? Então esse é um funtor esquecimento, ele está aí sempre ajudando a gente quando a gente vai fazer uns pares de adjunção, aí uns pares de adjunção espertos são com funtor esquecimento, mas também tem graus de esquecimento diferente, né? Você pode esquecer uma parte da estrutura e assim por diante, depende do que você quer fazer. Só para... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Só para finalizar aqui a conversa de funtor entre categorias, eu sempre coloquei funtores, os exemplos que eu apresentei, eu até... Agora que eu me toquei, que eu tirei um exemplo que era de funtor contravariante, me desculpem. Mas o funtor contravariante, quando eu aplicar, ele vai inverter o sentido, né? Então, a ideia é a mesma, leva objeto em objeto, leva morfismo em morfismo, só que ao invés de pro morfismo de A para B, a F, o funtor, o Fzão aplicado, vai levar de B para A, tá? E a composição também aqui vai trocar, né? Porque já que tá trocando aqui também. E aí tem vários exemplinhos naquele espírito pequenininhos assim que a gente pode montar com coisas que vão gerando essa composição que você inverte, né? Mas dando prosseguimento e lembrando, o meu objetivo hoje é funtor, categorias, falei um apanhado geral. Não estou entrando, gente, eu não estou entrando em teoremas, eu não estou entrando em subestruturas, eu não estou entrando em subclassificações, meu objetivo é bem geral mesmo. Apresentar o básico das definições que a gente vai precisar lá no final, e assim, a beleza de tudo, na minha opinião, é que a gente precisa mais reconhecer os nomes para poder chegar na construção final do que trabalhar em exemplos muito específicos. Então, falamos de categorias, depois eu falei para vocês que eu posso conectar duas categorias quando eu faço um funtor, e se eu tenho funtores, agora que entra... assim, na minha opinião, lá no início, né, que eu falei que a noção criada pelo MacLane e pelo Eilenberg, primeiro ele tinha a noção de naturalidade, seja lá o que isso queira dizer, o próximo slide vai dizer, mas e depois eles criaram teoria de categoria para tornar aquilo coerente e consistente. Então, em teoria de categorias, dados dois funtores ou mais, né, que você conecta categorias, você pode ter uma informação entre os funtores. Então, de certa maneira, um funtor ele modela uma categoria dentro de outra, né? E agora se eu considero outro funtor,
que vai... Por que eu estou dizendo que modela? Porque eu vou manter ou inverter o sentido das flechas, vou levar objeto em objeto, identidade em identidade. Agora, se você pega dois funtores e você tenta comparar o que acontece e ver o que ocorre entre eles, é o que a gente chama de transformação natural. Então, a ideia é a seguinte: se eu pego um objeto da minha categoria, eu aplico o funtor F e eu aplico o funtor G, eu chego aqui do outro lado. O que isso faz? Não sei qual é a relação que tem entre F e G. Agora, se eu pegar um morfismo... sim. Então, um morfismo entre F e G, ele deveria ser alguma coisa que, para o objeto A, ele conecta essas duas informações. E para que isso faça sentido, eu peço que eu identifico morfismos entre... no nível mais alto, né? Morfismos entre funtores, eu identifico como quadradinhos que comutam a partir dessa informação. Então, só o A não vai me dizer nada. Agora, se eu pego do A para o B, aplico F no A para o B, aplico G no A para o B, e aí eu respeito, eu não pintei aqui as flechas de identidade, né, mas tem que ter. Então, quando eu faço isso, e aí o que esse morfismo aqui, a transformação natural, vai me mostrar? Indo daqui para cá e indo daqui para cá, o quadradinho deveria fechar, ou seja, deveria comutar. Então, de propósito, eu corrompi aí, né, mas a coisa mais natural a se fazer é pedir que as minhas transformações naturais para cada objeto seja esse conjunto de morfismos, né, que satisfazem esses quadradinhos comutarem. Formalmente, então, quando eu pego dois funtores, isso aí pode ser para mais, né, gente? Você faz de 2 em 2. Tenho categoria C, tenho categoria D, pego dois funtores, uma transformação natural é uma coleção. Aqui, onde para cada objeto da categoria A, eu vou ter esses morfismos, satisfazendo, quando eu pegar um morfismo de A para B e eu aplico o funtor F aqui com a coluna à direita, o funtor G com a coluna à esquerda, e eu vejo essa coleção, os elementos dessa coleção, esse quadradinho tem que comutar. Se você não quiser olhar para o quadradinho, você pode pensar aqui nessa composição, né? O funtor G aplicado no morfismo F, composto com a transformação com a componente A, tem que ser a transformação com a componente B, composto com Fzão de Fzinho. Então, isso permite você conectar e criar relações entre categorias. Então, alguns exemplos, se eu pego que a gente já viu algumas vezes. Então, eu peguei dois funtores que são, na realidade, duas ações, né? Por um outro ponto de vista. Da categoria BG para 7. E aí, um está levando num conjunto, o outro no outro. Estou supondo os conjuntos diferentes. Eu pegar esse cara é um só, não tem muito o que fazer, mas eu pegar esse cara e ver uma transformação natural, desculpa, talvez o vermelho não é tão evidente assim, se eu aplico por um lado, se eu aplico pelo outro, quando eu olho para isso definir uma transformação natural, tem que comutar o meu quadradinho. Eu não indexei aqui porque é um carinha só, né? Então não tem problema. Mas para quem já viu teoria de grupos, teoria de ação de grupos, e quando você tem duas ações do mesmo grupo no mesmo conjunto, você pode conversar. Em geral, você pode ter uma conversa entre essas duas ações, que é o que a gente chama de função equivariante. G equivariante, porque aqui é o grupo agindo, né? Então, de novo, quando eu mostrei categorias para vocês, eu falei que um grupo pode ser visto como uma categoria. Quando eu mostrei funtores, eu falei que um homomorfismo pode ser visto como um funtor, uma ação de grupo pode ser visto como um funtor, e agora uma conversa entre duas ações que são funtores, ou seja, uma transformação natural é uma função G equivariante. Um outro exemplo que eu quero chamar a atenção, que em alguns momentos a gente vai falar de prisma em categoria, cone, cocone, coisas do tipo. Então, se eu tenho a minha categoria aí que ela tem essa cara aqui, eu tenho esse diagraminha, esses objetos coloridinhos assim, desculpa. Eu não quebrei o slide, é isso. Então, o que uma transformação natural entre dois funtores deveria fazer, né? Então aqui eu pintei das mesmas cores, eu pintei o G das mesmas cores que está aplicado no objeto. O que a transformação natural deveria fazer?
Isso vira um prisma, né? Desculpa, eu faltei a aula de tridimensionalidade de desenhos, mas isso aí deveria virar um prisma, onde para ser uma transformação natural, cada uma dessas faces tem que comutar, tá? Então, isso é só, de novo, para tentar trazer a componente visual de teoria de categorias para a gente aqui. E uma coisa super interessante que acontece agora no universo das transformações naturais. Se eu penso que eu tenho mais de um funtor, eu posso ter duas situações. Então, compor transformações naturais, digamos assim, como a transformação natural acontece numa dimensão maior, né? Uma dimensão seria entre as categorias, uma dimensão um pouquinho maior é entre os funtores. Eu estou usando dimensão numa maneira mais vaga possível. Então, eu tenho pelo menos duas maneiras de compor transformações naturais quando elas existem. Então, eu tenho a vertical, tanto é que eu escrevi o vertical ali dessa forma, para quem tiver confuso, né? Vertical em pé, né? Eu escrevi o vertical. Então eu tenho uma situação parecida com essa, eu tenho 3 funtores aqui da categoria C para a categoria D, e eu tenho uma transformação da F para F', da F' para F, duas linhas, e eu gostaria de compor, eu gostaria de aplicar a alfa' na alfa, né? Então essa é a composição vertical. Outra maneira de pensar é, eu tenho um funtor entre a categoria C e D, outro entre a D e E, 2, né? E eu tenho transformações naturais entre esses funtores, que é esse diagrama ocular aqui, né, globular, como alguns costumam chamar. Mas eu tenho essas coisinhas aqui, essas bolinhas aqui, e eu posso compor também, né? Se eu componho esse funtor com esse e esse com esse, eu estou indo da categoria C para a categoria E. E aí eu tenho uma transformação natural que vai pular desse funtor para esse funtor, onde, agora eu percebi aqui que eu esqueci de incluir essa informação, mas compor funtor é o que nós gostaríamos que fosse satisfeito, né? Porque eu tenho as informações dessa categoria chegando nessa. Se eu passo a olhar os elementos dessa como imagem entre muitas aspas, da resposta desse funtor F', neles eu calculo o G e o G', e daí eu tenho a composição dos funtores. Então, eu tenho duas maneiras de compor transformações naturais e uma preocupação, natural, que deveria ocorrer é eu tenho que ter uma certa compatibilidade, né? E de fato eu tenho a lei da compatibilidade que diz o seguinte: se primeiro eu faço a composição vertical, depois eu faço a composição horizontal, isso tem que bater. Isso é a lei da compatibilidade, se eu não me engano, a galera em inglês, né, em alguns nichos vai chamar de whiskering. Então, ou eu posso estar errado, né, gente? Desculpa, mas eu acho que é whiskering. Então, a lei da compatibilidade vai te dizer que você compõe horizontal primeiro e vertical depois, ou vertical primeiro, horizontal depois, você vai chegar no mesmo lugar. Infelizmente aqui, por questão de tempo, eu não coloquei, mas os diagramas que originam essas composições são muito bonitos, né? Eu sou suspeito para falar, mas o diagrama da composição horizontal ali quando você forma um diagrama, ele fica um cubo e você tem uma diagonal cortando o cubo assim. Mas sugiro, tentem, é bonitinho, vale o esforço. Agora, tá. Sim. Antes de migrar para o nosso diagrama de corda, eu tenho uma coisinha técnica para fazer. Então, um exemplo muito abstrato, para minha cabeça, né? Mas um exemplo muito abstrato para mim é a categoria de funtores. Então, por favor, me acompanhe. Eu tenho duas categorias C e D, e eu vou formar a categoria dos funtores de C para D. Ou seja, aí tem duas notações aqui, em geral eu vou usar essas aqui para eu lembrar o que eu estou fazendo, mas são essas outras notações também que tem aí na literatura. Então eu vou pegar os meus, deixa eu ver aqui, eu estou pensando nesse tipo de desenhozinho, e claro, eu estou pegando todos os funtores de C para D, né? E quem que eu chamo de objeto, quem que eu chamo de morfismo? Desculpa, eu não quebrei o slide, ficou muita informação. Mas os meus funtores são os objetos. O nome da categoria é categoria de funtores, então os objetos são os funtores. Os meus morfismos são as transformações naturais, com composição vertical aqui, que eu coloquei ali. A identidade
é a transformação natural identidade, que ela vai levar o funtor nele mesmo, e vai ficar parado quando fica parado, né? É avaliado numa componente, vai ficar parado, porque o diagraminha precisaria comutar da transformação, mas eu tenho ali, vai ser identidade, vai ficar parado. E você pode mostrar que essa palavra aqui... Então, desculpa, como eu não quebrei o slide, se eu pego esse conjunto de informação, esse conjunto todo aqui de informação, isso me permite dar a estrutura de categoria para esse carinha aqui, né, que é o conjunto a classe dos funtores entre duas categorias e transformações naturais como morfismo. Então a gente subiu legal o patamar de abstração, né? E aqui, desculpa, eu deveria ter tirado isso aqui, mas a categoria é pequena quando você tem conjunto, os objetos, a classe dos objetos é um conjunto e a classe dos morfismos é um conjunto. E aí você pode mostrar que quando você tem categorias pequenas, a sua categoria de funtores também é pequena, né? Então tá tudo assim, a coisa não explode. E, agora eu vou formar a categoria das categorias. Então eu subi um patamar acima. Enquanto antes era a categoria dos funtores, agora cat com CAT maiúsculo aqui, eu estou pensando que os meus objetos são categorias pequenas, os meus morfismos são funtores entre as categorias, e com a composição que está, e aí dentro desse universo aqui, faz sentido aquela conversa que eu estava fazendo anteriormente de composições verticais e composições verticais e horizontais entre os funtores, porque é a maneira que eu vou passar de um lugar para outro, né? Porque os meus objetos são categorias, os meus morfismos são funtores, e para conversar entre essas coisas eu vou precisar conversar andando em dois sentidos, no sentido horizontal e no sentido vertical, e eu posso fazer horizontal, vertical, vertical, horizontal. Então, desculpa, esses dois últimos exemplos foram bem mais gerais, né? Comparados aos anteriores, categoria dos funtores, categoria das categorias, e agora estamos nos encaminhando já para o final. Então, todo esse papo de teoria de categorias, todo esse papo, entre aspas, né? Esse corte ultra rápido e rasteiro que eu fiz para vocês de teoria de categorias, como que a gente poderia tentar representar isso de uma outra maneira que não seja pega objeto, pega elemento, faz como tá, faz diagrama e assim por diante? E aí, uma maneira disso é pensar da seguinte forma. Aqui, desculpa, deixa eu só convencionar ali. Eu sei que nos últimos slides eu colocava sempre da direita para a esquerda, mas aqui para manter uma certa convenção e que eu vou usar até o final, no universo de diagramas de corda, eu estou lendo da esquerda para a direita e eu estou lendo de baixo para cima. Tá? Eu inverti a ordem dos meus diagramas ali quando eu tenho transformações naturais. Então, beleza. Agora é o momento que a gente migra para tentar desenhar essas coisas de uma forma diferente de diagramas. Então, no papo anterior que eu tive com vocês, a ideia era fazer o seguinte. Entre muitas aspas, dentro da categoria das categorias, as minhas categorias são os pontos, são os elementos. Os objetos, perdão. Os funtores é a maneira que você usa para conectar uma categoria a outra. Então eu tenho, sei lá, é tipo uma linha, né? Então eu tenho, entre aspas, os objetos, os pontos são as categorias, a conexão entre eles eu tenho os funtores e eu tenho a conexão entre as conexões. Então, nesse sentido que eu estou pensando que eu tenho dimensão 0, a mais básica são os objetos das categorias, dimensão 1 é o meu funtor e dimensão 2 é a minha transformação natural, naquele sentido que eu posso compor pela horizontal, vertical, então eu tenho um grau de liberdade maior ali. Se a gente inverter essa perspectiva, se eu pensar que a ideia para tentar trabalhar com diagrama de corda, nesse ambiente de categorias, que é, por exemplo, o que o Marsden vai fazer lá no livro dele, para categorias, não só categorias monoidais, que é o papo de amanhã, mas a ideia é assim, imagina que as categorias são áreas. Se as categorias são indicadas por áreas, a gente tem uma coisa 2-dimensional. Imagina que os meus funtores são linhas.
Continua com um dimensional. E agora, as minhas transformações naturais, ao invés de serem uma coisa de 2 dimensões, é uma coisa que tem 0 dimensão, é um ponto. Então, como que eu crio um vocabulário para representar as categorias? A categoria é uma caixa, é uma área. Um funtor que leva a categoria... Lembra que eu estou indo, quando eu desenho, deixa eu voltar aqui, sempre que eu desenhar, eu estou indo da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, um funtor da categoria C para D, eu vou colocar como a linha que conecta a categoria C e a D. Eu estou usando cores aqui para tentar deixar bem claro isso. O Marsden faz isso com muito mais proeficiência ali, ele tem diagramas lindos ali. E se eu tenho uma transformação natural nesse contexto, ele é um ponto entre duas linhas, porque ele é algo que conecta duas linhas. E aí, o que a gente pode ver, por exemplo, como que a gente identificaria a composição de funtores? A composição de funtores eu tenho o funtor F, que vai de C para D, tá aqui. Eu tenho o funtor G, que vai de D para E, tá aqui. Então, compor é você concatenar as caixinhas. Então, isso é a composição. Agora, como que eu posso pensar nas composições das transformações naturais? Enquanto a composição dos morfismos, dos funtores, como morfismo, né, é você colar as caixinhas lado a lado, as transformações naturais, elas vão empilhar as caixinhas. Como assim? Então, por exemplo, se eu tenho o funtor de F para G, então tá aqui. O funtor... Assim, eu tenho a categoria, aqui tá o esquema, né? Eu tenho funtores F e G de C para D. C para D, C para D, eu tenho F e eu tenho G. E eu tenho a minha transformação natural aqui, alfa, eu deveria ter colocado um alfa aqui, mas ela está ligando a linha amarela na linha roxa. Tá aqui. Então, por isso que eu penso a composição, a transformação natural, eu posso identificar como esse empilhamento, e mais ou menos daí que vem a ideia que eu estava dizendo aqui da porquê disso daqui e porquê dessa concatenação, né? Isso que eu quero tentar justificar para vocês. Justificar de um ponto de vista mais lúdico, né? Uma motivação. E aí, a transformação em identidade, né, que eu vou pegar para cada componente e vai me gerar a flash identidade, ela não faz nada. Se ela não faz nada, eu não desenho, né? É tipo quando você tem lá um número 1 vezes algum outro número, você em geral não coloca, né? Então, nesse espírito, a gente também não coloca. E como é que fica, então, as composições verticais e horizontais ali de transformações naturais? Então, eu tenho aqui de C para D, eu tenho 3 funtores, eu tenho o F, o G e o H, aqui em cima no cantinho, aqui em cima no cantinho, F, G e H, e eu tenho a transformação do funtor F para o G é a alfa, do G para o H é a beta. Tá aqui desenhadinho. Desculpa, eu deveria ter colocado aqui alfa e beta. Então, aqui o primeiro é alfa, o segundo é beta. Isso é empilhar as caixas. Se eu estou empilhando as caixas, então eu tenho essa cordinha aqui, né? Ou seja, num primeiro momento, eu tenho o amarelinho, do amarelinho passa para o rosa, do rosa passa para o... não sei que cor é aquela. Bege, não sei, salmão. Então, isso seria a concatenação das caixas, mas a transformação natural, a composição vertical, está pulando aqui do funtor F para o funtor H direto, né? E o diagrama que representa ela que vai fazer essa informação direitinho. Então, eu estou fazendo B concatenado com alfa, né? Ou seja, eu estou pulando do morfismo do funtor F para o funtor H. Agora, como que fica a composição horizontal? Para fazer a composição horizontal, eu tenho o funtor de C para D, de D para E, 2, né? Embaixo F e G e em cima F' e G'. E eu tenho uma transformação alfa de isso, que conecta F e F', uma beta que conecta G e G'. Desculpa, eu não quebrei o slide aqui. Mas o primeiro momento está aqui, né? Bem no cantinho, então eu estou indo de F para F' com alfa, coloquei da mesma cor para ajudar. De G para G' com beta. A gente viu anteriormente que primeiro compor os funtores é você aglutinar as caixinhas lado a lado. Foi o primeiro passo. O segundo passo é eu empilhar as caixinhas. E daí a ideia é,
o diagrama que representa a transformação natural composição horizontal, o beta estrela alfa, ela, entre aspas, corta o caminho da categoria D. Então, quando eu represento aqui embaixo, vai ficar beta estrela D, então eu estou omitindo a categoria D aqui do meu espaço, né? Igual no bate-papo inicial lá, que desculpa, eu não apresentei os diagramas. E indo já para os finalmente mesmo, como que ficaria a compatibilidade, né? Então a compatibilidade, relembrando lá, ela diz que eu posso primeiro, se eu tenho um diagrama semelhante a esse, onde eu tenho 3 categorias, eu tenho 2 morfismos e eu tenho aqui várias transformações naturais, eu posso, desculpa, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4, 6. Tenho 6 morfismos, 3 categorias e eu tenho as 4 transformações naturais. Eu posso primeiro compor elas verticalmente, depois horizontalmente, ou primeiro horizontal e depois vertical. E a lei da compatibilidade me diz que isso tem que ficar igual. Do ponto de vista das caixinhas do diagrama de corda para categorias, amanhã a gente migra a nossa noção, eu tenho isso daqui, né? Primeiro eu fiz a vertical, que era empilhar as caixinhas, que era concatenar de cima com a de baixo. Desculpa, o vermelho fica estourado, gente, mas é o que dá mais contraste, tá? No meu leque de cores. O laranja com o laranja aqui. Do outro lado, eu fiz a horizontal, então eu deixei de ver a categoria azul no meio e daí eu coloquei um asterisco entre, né? E quando eu olho para... Exato. Isso daqui, na esquerda, agora eu fiz a horizontal, na direita, agora eu fiz a vertical, e essas duas coisas têm que ser iguais. Se eu olho de um outro jeito, deixa eu ver se esse é o próximo slide, exato. Se eu penso de uma outra maneira e reescrevo o que está acontecendo aqui, de certa maneira eu posso interpretar da seguinte forma. Se eu coloco em alturas diferentes aqui, a lei da compatibilidade, ó, eu tenho o funtor beta, a transformação beta do G para o G', e aqui eu estou pegando a identidade do G' para o G'. Eu tenho a transformação identidade do F para o F. Devia ser F aqui, perdão, gente. Devia ser F aqui, eu me empolguei. E depois a alfa do F para o F'. Desculpa. E eu tenho alturas diferentes, ó. Eu posso ter... Esquece esse do meio aqui. Deveria ter cortado ele. Mas esquece esse do meio e pensa nesse primeiro e nesse último. Eu posso ter essas duas diferenças de altura. Eu posso primeiro vir com a beta e depois a identidade, ou primeiro eu posso vir com a transformação 1 de F a alfa, ou eu posso fazer o contrário aqui. A 1 de G e a beta, a transformação alfa e a 1 de F. Eu copiei o desenho, por isso que ficou com linha ali. Mas a moral da história e a lei da compatibilidade te diz que não importa as alturas. Eu tenho assim, assim, eu tenho assim, assim. No fundo, a lei da compatibilidade te dá que isso aqui vai ser igual. Né? Então, desse lado eu estou compondo, vai gerar isso. Assim, façam as continhas. É bonitinho de ver que isso acontece, mas aí, de novo, tem que abrir lá o livro do MacLane, desculpa, eu não coloquei para vocês, mas tem que abrir e ver o que significa o diagrama do estrela, o diagrama da composição estrela, e depois ver o que significa compor esses caras. Mas se eu faço de um lado e eu faço do outro pensando que eu vou ter transformações de identidade, vai gerar só esse cara aqui e visualmente eu posso interpretar como se as alturas não importassem. Gente, isso é só uma grande pincelada do que é feito no livro do Marsden. Isso aí deve ser, sei lá, o livro do Marsden deve ter umas 200 páginas, deve ser até a página 20, 30 do livro do Marsden. Dali para frente ele começa a fazer todos os conceitos de teoria de categorias, conceitos mais gerais, até lema de Yoneda, construções categóricas, ele vai começar a demonstrar a partir dessas noções, com essas caixinhas coloridas. E daí ele começa a fazer uns desenhos muito lindos que eu não compreendi até hoje direito, porque eu nunca usei muito daquilo, mas eu aprecio muito ficar olhando os desenhozinhos dele. Qual é o nosso objetivo? A gente já acabou aqui o assunto da aula. O objetivo para a aula de amanhã vou motivar vocês do que seria um monoide, pensar como que um monoide precisaria existir no universo categórico e depois a gente vai ter que pagar um preço e fazer umas continhas um pouquinho teóricas para tentar reinterpretar esse universo de... Deixa eu voltar aqui os slides. Aqui, ó. Esse aqui é bom que aparece bastante coisa. Esse universo de caixinhas
de linhas e de pontinhos, mas só que no universo das categorias monoidais, tá? E daí, esse é o objetivo de amanhã. Tem algumas coisas teóricas que eu e o Marcelo propusemos ali para tentar fazer mais sentido algumas construções. E aí eu fico por aqui, gente. Obrigado pela atenção, pela presença de todos. Muito obrigada, William. Antes de mandar as perguntas aqui, vou deixar as palminhas. Obrigada. O Mike já deixou uma pergunta aqui se você recomenda algum exercício para fixar. Mike, esse que por exemplo, esse último diagrama aqui é um exercício legal. Assim, dos dois pontos de vista, se convencer de que o que está escrito ali na parte de baixo em branco, que são as composições, e tentar reinterpretar isso do ponto de vista dos desenhozinhos. Assim, claro, pelo nosso tempo e para tentar deixar mais didático, eu já fiz o spoiler e já falei. A ideia é que as alturas não importam quando eu interpreto com uma identidade, com uma transformação identidade ali, né? Mas mais do que isso, é um pouquinho complicado porque, de certa forma, eu já explorei o que seria o básico do básico das construções, né? Aí teria que, talvez, assim, se você está confortável com o que a gente fez aqui, abre o livro do Marsden ali, já pula algumas páginas e já tenta ver alguns diagramas um pouquinho mais complexos dele e ver o que ele está fazendo de teoria e de exercícios. Desculpa, eu divaguei e não respondi diretamente, mas é porque Mas eu não tem acho que é muito uma tempo. boa mesmo essa ideia de se convencer, né, que o desenho é igual à equação que está Sim, embaixo. como eu disse no começo, né, isso aqui foi parte disso aqui eu fiquei uns 2 meses, era para ficar 2 semanas, mas acabei ficando 2 meses apresentando para o grupo de pesquisa, e isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando junto, assim, falava, será que dá? Daí a gente jogava uns assim, sei lá, uma vez por semana a gente ficava ali 2 horas fazendo desenhozinho de um lado, e no outro quadro fazendo diagrama de corda e se convencendo das coisas. Certo, certo. Eu acho. Essa é uma das melhores apresentações que eu já vi sobre o assunto, assim. Cada hora eu tô aprendendo um pouquinho mais, tá? Tô me convencendo das coisas também. Então, William, mais uma vez, obrigado pessoal que estava aqui acompanhando. Eu vou fechar a gravação e a gente também fica mais uns minutinhos se você tiver para eventualmente ter uma outra pergunta, comentário.